Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live aqui do Projeto Boi a Pasto, um bate-papo sobre manejo de pastagens. E hoje eu convido quem está assistindo para poder participar ao vivo aqui com a gente. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, é só solicitar aqui embaixo, olha, clicar aqui embaixo onde que tem essas duas carinhas aqui, para participar ao vivo comigo aqui da live, para vocês poderem fazer as perguntas. Nós deixamos um formulário no Instagram para quem quisesse fazer as perguntas antecipadas que nos enviasse. Eu já estou com algumas perguntas aqui, então vocês podem fazer as perguntas participando online, a pergunta oral, se vocês quiserem participar, como eu mencionei. E vocês podem clicar também aqui no pontinho de interrogação abaixo e fazer a sua pergunta também, que eu vou respondendo para vocês durante a nossa transmissão. Agradecer novamente aí quem está participando com a gente, tá ok? Bom, para a gente já começar então, respondendo algumas perguntas que já nos foram feitas. Eu vou começar na ordem que elas chegaram para a gente aqui. E tem uma primeira pergunta, que é a pergunta da Denise Azevedo. E ela pergunta: qual pensamento deve nortear o manejo de pastagens no inverno, se deixa vedar? Bom, manejo de pastagem no inverno, quando nós falamos o termo inverno, aqui no sudeste e no sul, o inverno é a época fria do ano. Nós consideramos como a época fria do ano, entre os meses de abril até setembro aproximadamente, tá? É mais interessante a gente colocar como a época seca do ano, porque se a gente for ao norte, inverno, muitas vezes lá no norte as pessoas chamam o inverno da época das chuvas, né? Então é um pouco diferente do que a gente tem acostumado a lidar aqui no Sudeste. Bom, então, respondendo à pergunta, qual pensamento deve nortear esse manejo na época das secas? Primeira coisa, a gente tem que entender qual que é o objetivo da nossa fazenda. Existem fazendas que trabalham, fazendas pequenas que têm que trabalhar com um sistema muito intensivo, onde que ela deve maximizar a utilização das pastagens na época das águas, e muitas vezes nas secas essas pastagens não estão produtivas e os animais vão ser suplementados no coxo. Em confinamento, por exemplo, a gente tem muito exemplo nesse sentido com pecuária leiteira, tá? Então, nesse caso, o manejo das secas ele quase que ele não ocorre, porque as pastagens não vão estar ocupadas pelos animais na época da seca. Consideramos que a gente esgota toda essa massa de forragem na época das águas, maximizando a sua utilização. Já no caso de fazendas que têm áreas um pouco maiores, por exemplo, fazendas de cria, onde que a gente tem uma quantidade um pouco maior de pasto, a vedação de pastagem é uma técnica interessante. Em que consiste a vedação de pastagem? Consiste nos 2 últimos meses da época chuvosa, a gente reservar uma área dessa pastagem e não deixar os animais nessa área, e essa área ficar reservada para ser utilizada na época da seca. Isso são algumas técnicas que nós devemos utilizar na vedação de pasto, que é o rebaixamento desse pasto. Esse pasto tem que ser bem rebaixado para melhorar o perfilhamento dessa área e a gente ter pasto novo, perfilhos jovens e de qualidade na época da seca. Então esse é um manejo. Outro é a escolha da espécie forrageira. A espécie forrageira tem que ser uma planta que não tem crescimento muito acelerado ou porte morfológico muito elevado. Por exemplo, gramíneas do gênero Panicum, do gênero Penicetum, que são os capins elefantes, não devem ser utilizadas para vedação. Já as braquiárias, sim. As braquiárias se adequam muito bem à vedação, exceto a MG5 ou Charaes, que é uma planta que se assemelha muito ao comportamento de crescimento de plantas do gênero Panicum, muito parecido com crescimento de capim Tanzânia. Então, a escolha da espécie,
o rebaixamento, que tem que ser severo, a época de vedação ou tempo de vedação. Normalmente, em regiões que se fazem vedação de pastagem, essa vedação ela tem de 90 a 150 dias. Quanto menor o período de vedação, melhor é a qualidade desse pasto. Quanto maior o período de vedação, pior é a qualidade desse pasto e maior é a massa acumulada. Tá? Depois vem alguns outros aspectos, que é a adubação desse pasto. É interessante muitas vezes a gente realizar adubação nitrogenada na vedação. Nós temos alguns estudos com adubação foliar na vedação também, para melhorar a qualidade e a produção desse pasto para a época da seca. E depois, na hora da utilização desse pasto, a suplementação dos animais. Então, como é um pasto que naturalmente ele tem um valor nutritivo um pouco inferior do que é na época da seca, que é na época das águas, desculpa, mesmo que nós fizemos usamos as ferramentas de manejo para ter um pasto de qualidade, a qualidade dele é inferior se comparada à época das águas. Então nós temos que suplementar esses animais com proteína. Muitas vezes, quando nós trabalhamos com animais de baixa exigência, vacas secas, vacas de cria, por exemplo, nós utilizamos para esses animais um sal ureado. Já quando nós trabalhamos com animais de exigência um pouco maior, onde que eu preciso de um desempenho um pouco melhor desses animais, nós entramos aí com um proteinado, muitas vezes um proteinado de baixo consumo, a gente já tem resultados bem interessantes. Então, concluindo com relação à pergunta da Denise Azevedo, a vedação é sim a melhor técnica para a época das secas, considerando que nós temos que vedar uma parte da fazenda. E na grande maioria das vezes, para efeito de planejamento, essa vedação ela está em torno aí de aproximadamente 30% da área da fazenda é o suficiente para alimentar os animais na época da seca, considerando as médias que a gente tem de pesquisas aí de trabalhos com vedação. Obviamente que tudo vai depender do tamanho do seu rebanho e também da capacidade produtiva do seu pasto. Ok? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? Para estar fazendo as perguntas aqui. Eu vou para a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta já foi. Vamos para a segunda pergunta. Aqui está identificado como Rica Comunica, não está o nome da pessoa que fez a pergunta, mas está lá a pergunta: consigo criar 10 vacas por alqueire com umidícola? Bom, a gente tem que levar em consideração vários aspectos com relação à criação dessas vacas nessa umidícola. A primeira coisa, quando usa o termo alqueire, né, a gente tem o alqueire goiano ou mineiro, que é 4,84 hectares, e nós temos o alqueire paulista, que é 2,42 hectares. Então, se for no caso da pergunta aqui, o alqueire goiano, nós teríamos aproximadamente, fiz uma conta agora aqui, teríamos aproximadamente 2 vacas por hectare. Pastagens de braquiária umidícola, naturalmente são pastagens que apresentam valor nutritivo inferior às demais braquiárias e produtividade também inferior às demais braquiárias. Mas são gramíneas muito interessantes quando se fala em utilização em locais encharcados, um local com elevada umidade, onde, por exemplo, as braquiárias brisantas têm bastante problema. A gente tem sérios problemas aí com braquiárias brisantas em locais encharcados. Com relação a manter 2 vacas por hectare em braquiária umidícola, sim, é possível. Desde que esse local seja um local de boa fertilidade, eu vou considerar aí a época das águas. Obviamente que manter 2 vacas por hectare como média ano não é tão simples, mas é possível, desde que eu faça uma adubação dessas pastagens de umidícola. Agora, pensando no planejamento, eu adubaria esse pasto de umidícola se ele fosse a única gramínea que eu tivesse na fazenda. Os pastos de umidícola seriam os últimos pastos a serem adubados dentro da fazenda, porque, como eu disse para vocês, elas são gramíneas que produzem menos, têm valor nutritivo inferior às demais. Baseado nisso, é interessante a gente adubar outras plantas, então, uma braquiária brisanta, um pânico que nós tivemos na fazenda.
Mas, de fato, se eu tenho esse capim e eu quero manter essa lotação elevada, com adubação a gente consegue sim, é possível, considerando principalmente a época das águas. Bom, vamos para mais uma pergunta. Vamos lá, vou pegar aqui algumas que nós tivemos mais cedo. O Pedro Henrique, ele perguntou quais os principais desafios no cultivo do BRS Capiaçu, qual o tipo de solo ideal para a cultura. BRS Capiaçu, um híbrido de capim-elefante, tá? E como todo capim-elefante, Pedro Henrique, ele é altamente exigente em fertilidade do solo. Então, se você for escolher uma área na fazenda para implantar esse capim, você precisa de implantar ele em um local de elevada fertilidade e também fazer a reposição de nutrientes. Isso não só para o capim-elefante, não só para o capiaçu, a gente pode pegar outros capins-elefante, o capim-elefante roxo, outros capins aí elefantes, e eles têm alta exigência também. E na grande maioria das vezes o pessoal utiliza os capins-elefantes, no caso do capiaçu, utiliza ele como capineira, né? Utiliza ele seja para ser cortado e fornecido no coxo ou para fazer silagem. Ou seja, a eficiência de colheita eu vou extrair praticamente 100%, quase que 100% do que foi produzido acima do solo. Então tudo que a planta absorveu do solo vai ser retirado dali. Então é inevitável que com o tempo eu tenha que fazer essa reposição de nutrientes. Então uma coisa interessante, quando a gente pensa em plantar um capim que tem alta produtividade, o pessoal fala aí do capiaçu de até 300 toneladas de matéria verde por hectare ano, tem dados da Embrapa que mostram essa produtividade. Só que o capim não faz milagre, a genética dele não faz milagre se eu não der fertilidade do solo para ele. Obviamente que nos primeiros anos, por conta da mineralização da matéria orgânica, que nós fizemos o revolvimento do solo e disponibilizamos esses nutrientes para a planta, ele vai produzir muito sim, mas com o passar dos anos a produtividade cai. Então o grande desafio para o BRS Capiaçu, na minha opinião, é a fertilidade do solo, como é para os demais capins elefante também. Então o tipo de solo ideal, solo de alta fertilidade. Um outro desafio também para o capim elefante capiaçu é a cigarrinha, principalmente a marranarva, né, que é a cigarrinha da cana de açúcar. Ele não é tolerante ao inseto, né? Diria então muito menos resistente, né? Então nós podemos ter problema com cigarrinha. Então se você está numa região que tem cigarrinha, você pode ter problema com esse inseto. Aí tem que ser feito o devido combate, ok? Vou pegar aqui mais uma pergunta que mandaram para a gente agora aqui. Tentar ver se eu consigo. Vamos lá. Pergunta do Aurélio Rosa. Eu fiz análise de solo por piquete. Faço a correção na média ou por piquete? Aurélio, se você fez análise por piquete, só justifica a gente fazer análise por piquete se a gente for fazer a correção também por piquete, senão não faz sentido algum. O ideal, se a gente vai fazer a coleta e utilizar somente uma regulagem na correção, seja na calagem, na gessagem e na adubação, não faz sentido a gente ter várias análises. O interessante é ter uma análise só. Eu faço várias coletas em todos os piquetes, faço uma amostra composta e vou na média. Agora, o recomendado é sim a gente fazer a análise e a recomendação por piquete, porque normalmente esses piquetes eles podem ter diferença de solo, diferença de fertilidade, tá? Com base em histórico, até com base na formação desses solos mesmo. Então a gente pode ter diferença. Então se fez por piquete, faça a correção por piquete também. Vou aproveitar aqui mais uma pergunta que havia chegado para a gente aqui, do Paulo Emiliano. O Paulo Emiliano pergunta aqui, das fazendas que o projeto Boa Pasta assiste, qual a lucratividade mínima e massa em reais por hectare por ano? Paulo, a questão da lucratividade é um parâmetro interessante para a gente avaliar no sistema de produção, e o que a gente tem visto em pecuária,
nós encontramos, a hora que a gente olha os benchmarking das empresas que trabalham com consultoria e a parte de gestão financeira também das fazendas pecuárias, a gente vê lucratividade negativa, ou seja, muito pecuarista tomando prejuízo, e tem bastante gente tomando prejuízo, às vezes não percebe que está tomando prejuízo porque não está mensurando o que está acontecendo na fazenda, então tem muita gente levando prejuízo. Pessoal, bastante gente aí dentro da faixa ali dos 100, 150, 200 reais por hectare, e tem pecuária produzindo, tendo lucratividade de 3 mil reais por hectare, 2.500, 3 mil reais por hectare. Essa pecuária é uma pecuária extremamente tecnificada. Vejam, esse é um potencial que nós temos, acho que o potencial nosso é até maior do que isso, mas é possível, com base na intensificação, com o uso de tecnologia. Então, dizer qual que é a média de fato ela está lá próximo dos seus 200, 300. Se a gente pegar a média brasileira, ela está próxima dos seus 200 reais por hectare ano, que é muito pouco. Se a gente for considerar aí 200 reais por hectare ano, é uma arroba de boi de lucratividade, né? Muito pouco. Mas tem muita gente abaixo disso ou negativo, e alguns poucos exemplos trabalhando aí bem competitivo com a agricultura, com rentabilidade muito semelhante à rentabilidade que se tem na agricultura. Deixa eu ver aqui se tem alguém no YouTube fazendo alguma pergunta. Não, vamos voltar aqui para as perguntas aqui na telinha. Vamos lá, o Thiago está perguntando: aveia no inverno em consórcio com pânico é interessante para a vaca de leite? Como implantar e como manejar? Olha, Thiago, sim, a aveia é interessante. A aveia, o azevém, são gramíneas de clima frio, são interessantes sim para o consórcio. Agora, são gramíneas que precisam de água no inverno. Se a gente considerar, quando a gente fala de inverno ou época seca, para nós aqui no centro-oeste, sudeste aqui vai subindo para o centro-oeste, a gente não tem água. Não tem água e a temperatura não é tão baixa, então aqui já fica mais complicado trabalhar, exceto se trabalhar com irrigação. Se a gente tem sistemas de irrigação dentro da fazenda, a gente consegue trabalhar com aveia. Tem alguns genótipos de aveia, alguns cultivares de aveia que a gente consegue trabalhar mais acima, aqui sudeste e centro-oeste. Mas eu imagino que a sua pergunta está sendo para trabalhar com aveia mais para a região sul. Então, como fazer a implantação dessa aveia? Normalmente, se eu tenho isso em pânico, como é o caso que você está mencionando aqui, essa implantação ela deve ser a lanço. Tá? Então, joga-se a semente dessa aveia sobre o solo. O interessante é colocar os animais para pastejo, para de alguma forma esses animais fazerem o pisoteio e misturar um pouco dessa semente com o solo também. E chuva, né? A gente precisa de água para essa aveia germinar. Então, a germinação ela não fica muito uniforme, tá? Mas é dessa forma que se faz. Com relação ao manejo, se a gente considerar a região sul, onde que esse pânico vai crescer muito pouco, você vai ter que esperar essa aveia vegetar, e um pouco antes de começar a querer emitir inflorescência, você começa pastejo com gado, não deixar essa aveia florescer. É o mesmo princípio para as gramíneas forrageiras tropicais. Tá? Obviamente que aí você deve considerar outras áreas de pastagem da sua fazenda para deixar esse pasto, diríamos, vedado com essa aveia até o momento da utilização com os animais. Vamos lá para mais uma pergunta que havia chegado para a gente aqui. O Demerson, ele perguntou sobre pastagens no semiárido. Demerson, eu vou até deixar depois no IGTV, na gravação desse vídeo, vou deixar lá nos comentários nossos, alguns materiais da Embrapa que falam sobre pastagens de inverno, tá? Desculpa, para pastagem para o semiárido. Hoje tem algumas, depende da região que você está e qual que é o volume de chuvas do semiárido. Eu, por exemplo, conheço fazendas na Bahia, um pouco de fazenda no Maranhão, Piauí, que tem muita braquiária brisanta, tá? Andropógon também é uma gramínea que vai bem em situações de baixa pluviosidade. Agora, se a gente vai
para um clima bem mais seco, aí nós temos lá capim búfalo, capim corrente, que são gramíneas forrageiras mais adaptadas a essa situação do semiárido. Vou deixar o link para vocês de um material da Embrapa que fala exatamente sobre gramíneas forrageiras do semiárido, gramíneas e leguminosas, para quem quiser participar, para quem quiser dar uma olhada, dá uma pesquisada lá e vai ler um pouquinho, tá? sobre esse assunto. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. O Wesley Carneiro perguntou sobre qual a taxa de perda, vantagens e desvantagens do sulfato de amônia, tá? Como fonte de adubo nitrogenado. Bom, o sulfato de amônia, um adubo aí que contém aproximadamente 20% de nitrogênio e contém enxofre também na sua formulação. A grande vantagem do sulfato de amônia em relação à ureia, por exemplo, que é a principal fonte que nós utilizamos para adubação nitrogenada, é a sua baixa perda por volatilização. Os estudos aí que mostram sulfato de amônio como adubação, eles têm mostrado perdas muito baixas, tá? Então a gente tem que considerar que o sulfato de amônia ele vai ser utilizado em situações onde que nós não temos a possibilidade de trabalhar com outras fontes. Por exemplo, uma situação onde que as condições climáticas são desfavoráveis, a gente deve trabalhar com sulfato de amônio. Nitrato de amônio também é uma fonte interessante, tá? Que a gente pode estar trabalhando. Em outras situações, onde que, por exemplo, há uma deficiência de enxofre na área, a gente pode trabalhar também com o sulfato de amônio, tá? Na hora que nós fazemos a conta do preço do quilo do nutriente, do nitrogênio, da ureia, nitrato de amônio e sulfato de amônio, a gente verifica que a ureia é o que traz o quilo do nutriente mais em conta para a gente. Mas aí vai depender muito da sua condição de manejo da fazenda, se você consegue fazer a aplicação em condições ideais. O que seria uma condição ideal de aplicação? Uma condição ideal de aplicação seria quando a gente faz essa aplicação e seguido dessa aplicação nós temos uma chuva. Obviamente que nós ficamos dependentes das condições de tempo, das condições de previsão de tempo para estar conseguindo realizar esse manejo. Também quando nós passamos por uma situação de transição de águas para secas, onde que a incidência de chuvas começa a diminuir, é interessante também trabalhar com essas fontes que têm perdas muito baixas por volatilização. Então, as vantagens do sulfato de amônio, como o Wesley perguntou, que vantagem é baixa perda por volatilização e também o enxofre que vem na sua composição. E a grande desvantagem do sulfato de amônio é o preço. Associado também a uma situação prática de campo que é a sua distribuição. O sulfato de amônio muitas vezes ele pode vir com um pouco de umidade ali, ou reter muita umidade, e aí dependendo da máquina que você tem na fazenda, você pode ter alguma dificuldade na sua distribuição. Eu já vi fazendas tendo problema na distribuição do sulfato de amônio. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Vamos lá. Fique à vontade aí para fazer pergunta, pessoal. Quem quiser participar ao vivo aqui é só solicitar a participação, tá? Guilherme Amorim, zootecnista, colega nosso aí formado aqui na UF, está perguntando quais são os pontos negativos da roçagem pós-seca, além do tempo para surgir novos perfis. Guilherme, o ponto negativo da roçada depois das secas, na verdade, o que está negativo é que nós talvez erramos o manejo para trás. Porque se a minha pastagem ela alongou colmo demasiadamente, eu tenho muito colmo na transição das secas para as águas, eu preciso fazer essa roçada. Essa roçada não é negativa, e sim positivo. É um aspecto positivo para o pasto, porque a gente rebaixa esse pasto, vai entrar mais luz nesse pasto, esse pasto vai perfilhar mais rapidamente.
Talvez o único ponto negativo que teria seria no ato da roçada, quando a gente começa a rebaixar esse pasto e pegar aquele material que está ereto e colocar ele no solo ele começa a tombar, ele pode sombrear um pouco as gemas basilares que estão ali naquele perfil. Mas se a gente for colocar na balança entre deixar o pasto sem roçar e roçar, a recomendação é fazer a roçada desse pasto. Mas vejam, não são todos os pastos que devem receber a roçada na época da transição das secas para as águas, tá? A gente deve preferencialmente trabalhar, roçar os pastos que por algum motivo ou nós falhamos no manejo dele para trás ou naturalmente eles são plantas que alongam muito o colmo e a gente tem muito colmo na transição das secas para as águas. Por exemplo, que capim que tem esse comportamento? O Andropogon é um capim que é difícil a gente segurar ele alonga demais colmo, então a gente acaba perdendo um pouco o controle no manejo. Os pânicos de forma geral, Mombaça, Tanzânia, a gente pode ter dificuldade de ter que roçar eles na época da transição. Pessoal, eu vou responder todas as perguntas que estão aqui nas nossas caixinhas, depois eu vou entrar respondendo as que estão aqui na nossa conversa, tá? O Gustavo está perguntando aqui se o rebaixamento do rotacional deve ser realizado no final da seca, visando o perfilhamento. Gustavo, quando a gente está manejando o pasto em rotacionado, a gente vem na época das águas rebaixando todos os pastos. Então, na entrada da seca, naturalmente, a hora que a gente começar a seca, por exemplo, em março, a hora que eu começar a seca em março, alguns pastos já estão rebaixados. Tá? Naturalmente, eles estão rebaixados e dificilmente esses pastos vão rebrotar para ter pastejo para a época da seca. Então, ele vai passar a seca inteira baixa. Os demais pastos que estão com altura elevada, eu continuo rodando o gado nele. Continuo rodando o gado nos pastos e eu vou... O que acontece? Por exemplo, se eu tenho lá um rotacionado com 30 divisões, tá? A hora que eu cheguei ali na transição, parou de chover, cessou a chuva em abril, eu tenho 10 passos que estão baixos, 10 passos que estão intermediários e 10 passos que estão mais altos. Então esses 10 passos que estão baixos, esses passos eu não vou ter pastejo mais com eles na época da seca, porque eles não têm condição de umidade e eles não vão rebrotar para a seca. Então eu diminuo o número de passos do meu rotacionado, eu tenho agora 20 passos, tá? Então a hora que eu vou para o meu manejo, eu começo a rodar nesses 20 passos. Em quais? Nos mais altos. Eu continuo rodando nos passos mais altos, vou fazendo rebaixamentos. Aí eu entro ali para maio, por exemplo. A hora que eu entrei em maio, eu rebaixo mais 10 passos e depois em junho eu só tenho mais 10. Os que estavam intermediários lá no início da seca. Eu rebaixo eles. A hora que eu acabei junho, eu não tenho passo nenhum para passejar mais nesse rotacionado. Aí eu tenho que ir para os passos vedados na fazenda. Eu vou aqui aceitar a participação do Gustavo, ele está pedindo para participar ao vivo aqui. Não sei se é talvez para fazer alguma observação. Observação na pergunta. Ele ao vivo na transmissão. Vamos ver se o Gustavo entra com a gente aqui. E aí, tudo bom, professor? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo beleza. Eu fiz a pergunta, mas a caixa ela era muito pequena para completar. A pergunta era relacionada a um rotacionado que foi errado o manejo. E ele, inclusive, um colega fez a pergunta antes. Por exemplo, ele errou um manejo e tal, como alongado, ele deu uma crescida. Era em relação, porque a minha preocupação era em relação a fazer um rebaixamento em relação a ter morte de plantas, alguma coisa desse gênero. Tá, o rebaixamento que você está dizendo seria, por exemplo, uma roçada. Para renovação, uma roçada ou um rebaixamento com os animais. Tá, Gustavo, olha só, o que é interessante? Você tem que entender que a planta forrageira, ela tem, morfologicamente, ela tem os seus componentes e cada componente tem a sua função. Vamos pensar na planta só, vamos esquecer do animal agora aqui, né? O que é a planta, a folha? Por que ela usa a folha, principalmente? Para captar luz e fazer o processo fotossintético. Para que ela usa colmo? Colmo ela usa quando ela tem um alongamento de colmo, é para colocar a folha mais ao topo do dossel, para essa folha fazer mais fotossíntese
e também para armazenar reserva, principalmente na base do colmo, mais embaixo. Mas o colmo, de forma geral, tudo ele tem reserva. Por exemplo, a gramínea cana-de-açúcar, ela é uma gramínea que o colmo dela tem muita reserva ali dentro, sacarose, por exemplo. E raiz, sistema radicular, ele é utilizado para captação de nutrientes, captação de água e também para armazenamento de reserva. Então vamos imaginar que aconteceu esse problema aí com você. Você chegou no final da época das águas, vamos considerar aí abril. Está parando de chover, você chegou em abril, o seu pasto está alongou como? Alongou como demais, você perdeu o manejo dele. E aí, roça? Não, não roça. Tá? Não roça o pasto nessa condição. Por que não roça? Você não vai mais conseguir utilizar esse pasto na seca. Eu estou considerando que não vai chover mais, tá? Se não vai chover mais, esse pasto não vai rebrotar mais. Então não roça. E por que não roça? Não roça porque esse colmo que está vivo ali, ele serve de reserva para a planta como um todo. Para as novas gemas que vão surgir lá no início da primavera, lá na frente. Tá? Mas tem gente que pode falar, mas é tecido também que vai ficar em respiração ali. Sim, mas como o fotoperíodo está mais curto, eu tenho menos fotoperíodo, a duração do dia está mais curta, a planta já entende isso, e a temperatura mais amena também, a planta já entende isso e ela diminui o seu metabolismo. Então, essa respiração, esse consumo dessa parte da planta, ele é menor também. Então, se você teve essa condição, chegou no final da seca, o pasto envaretado, deixa ele envaretado. Você não vai usar mais ele? Deixa ele até o final da seca. Você vai roçar ele lá na transição das secas para as águas. Agora, vamos imaginar, Gustavo, que isso que você está falando aconteceu um pouquinho antes. Antes de abril, por exemplo, antes de cessar a chuva. Aconteceu no final de fevereiro, por exemplo. Você tem ainda março e abril chovendo. Aí sim, aí você roça. Errou, aí você roça. Você vai roçar, vai ter água no sistema ainda, você vai ter temperatura, essa planta vai rebrotar, vai perfilhar e você vai ter pasto para seca. Tá? Então, se esse colmo está ali no final das águas, não roça. Deixa a planta ali com essa reserva para seca. Ah, ok. Muito obrigado, professor. Muito mesmo. Valeu. Obrigado. Bom, vamos lá para mais perguntas aqui, pessoal. Quem quiser participar ao vivo como o Gustavo, fiquem à vontade. O Tiago está perguntando o seguinte: na estimativa da capacidade de suporte, devo cortar as plantas rente ao solo ou na altura de saída? Tiago, para você fazer essa avaliação de quanto de forragem que tem no seu pasto, para você estimar a sua taxa de lotação ou capacidade de suporte, como você chamou, você deve cortar na altura de saída. Por exemplo, se você tem lá um capim mombaça, que a altura de saída preconizada é de 45 centímetros, você deve cortar acima de 45 centímetros, que isso é o que nós chamamos de forragem disponível. Você fez essa amostragem, o que você deve fazer para fazer essa conta e saber quantos animais que você mantém na área? Você deve considerar uma eficiência de colheita. Eficiência de colheita em pastejo rotacionado, ela vai de 40% a 80%. Mas e aí? Como saber se a minha eficiência de colheita é 40%, se ela é 50%, se ela é 60%, se ela é 80%? Isso vai depender muito do seu manejo. Mas normalmente, quando eu recomendo isso para os produtores ou até para os alunos nas aulas, eu faço uma recomendação de começar a trabalhar com 50% de eficiência. Então, eu vou lá e faço 50% de eficiência e faço toda a conta. Então, além da eficiência, você deve considerar quanto que cada animal come. Então, por exemplo, vou fazer uma conta rápida aqui. Imagine que o seu corte lá deu 1.000 kg de matéria seca. Você foi, secou a sua amostra, fez tudo certinho, deu 1.000 kg de matéria seca. E a sua eficiência de colheita é de 50%, ou seja, você tem 500 kg de matéria seca para fornecer para esses animais. E se cada animal seu come, por exemplo, 10 kg de matéria seca, então você tem como manter durante um dia 50 animais. Durante 2 dias, 25 animais. E aí, assim por diante. Se você pega 50, se for 3 dias, você pega 50 e divide por 3. Se for 4 dias, 50 divide por 4. E assim vai. Então você tem que saber o consumo dos animais. Se você fez essa eficiência de colheita de 50%, fez a conta para 50 animais, e os animais não rebaixaram a 45 centímetros, significa que a sua eficiência está maior. Então aí você vai, na próxima conta que você fizer, você aumenta ela para 60. Você aumentou para 60, e os animais rebaixaram e não chegaram a 45, você aumenta a eficiência para 70.
colocou em 70, esses animais rebaixaram até 45 centímetros, a sua eficiência está muito próxima de 70%, aí para os próximos passos que você vai fazer a conta. E aí você vai ajustando essa eficiência com base nas suas avaliações. Vamos lá para mais perguntas aqui, pessoal. Pergunta do Davi: como fazer um controle integrado das cigarrinhas das pastagens? Bom, Davi, a cigarrinha da pastagem é um dos maiores problemas com relação às pragas, né, nas áreas de pastagem. Aí nós temos as cigarrinhas ditas das pastagens, são principalmente do gênero Deóis, e a cigarrinha da cana-de-açúcar, que é a marranarva. Como fazer esse combate desses insetos? Existem os combates que nós chamamos de culturais, que é, antes da implantação, escolher uma planta forrageira que seja tolerante ao inseto, que conviva com o inseto. Tá? Eu não gosto de usar o termo resistente, porque dificilmente a gente vai ter uma planta que é resistente. Dependendo da severidade do ataque, ela pode ter sim problema. Tá? Mas tem plantas que produzem compostos que entre aspas, repelem o inseto não permanece na área. Então, tem plantas que são tolerantes ao inseto. Então, já vai lá na escolha do capim. Bom, mas eu tenho um capim estabelecido, Lambda decumbens, por exemplo, e eu estou tendo ataque de cigarrinha das pastagens. Então, como fazer esse combate integrado? Né? O que seria o combate integrado? Eu estou chamando de integrado aqui combate químico com biológico. Tá? Então, a gente tem vários princípios ativos aí, químicos para cigarrinha. Imidacloprid, por exemplo, é um deles que tem bastante eficácia nesse controle. E alguns biológicos, e o principal é o metarrísio. Tá? Normalmente, o que nós fazemos? Entramos com um controle químico quando nós temos a primeira infestação de adultos na área. Se for infestação severa, tá, pessoal? Dificilmente a gente vai fazer vários combates. Se tiver infestação severa, numa região que tem muita cigarrinha, entro com um controle químico quando eu vejo uma alta infestação de adultos. Depois que eu fiz isso, eu vou ter uma reinfestação, que é pelos ovos que estão colocados no solo. Eu vou controlar, então, as ninfas. E como que eu faço esse controle? Aí vem com o biológico. Aí o biológico ele vai controlar tanto ninfa quanto adulto. E, se necessário, depois, lá na frente, com uma nova reinfestação de adulto, eu entro com químico de novo. Então, 3 aplicações é uma situação de ataque bem severa. É difícil a gente encontrar locais que tem que se fazer essas 3 aplicações. A hora que eu fiz a terceira de químico aí, já está entrando a seca e eu não tenho mais problema com o cigarrinho. Então, eu faço um químico, um biológico e entro com um químico novamente. Normalmente, o químico ele vai aí ser no começo das águas, quando eu tenho uma alta infestação de adultos. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no nosso... Pergunta do Vitor: se nós já trabalhamos com fertirrigação de suíno em pastejo rotativo. Vitor, a gente já acompanhou em algumas fazendas que tem esse tipo de irrigação e ela é muito interessante, a fertirrigação com o uso de resíduos de suinocultura. Na região aqui de Uberlândia tem muita fazenda que tem esse tipo de adubação, a gente pode chamar de adubação também. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é com os critérios para se utilizar essa irrigação. Na grande maioria das fazendas que trabalham com fertirrigação, com o uso de resíduo da suinocultura, não se tem muito critério. É simplesmente pegar o resíduo e aplicar no solo, né? Com uma forma de se desfazer desse resíduo também, que é um problema ambiental, né? Então a gente vai lá e aplica isso aí no pasto. Resíduos de suinocultura, eles podem trazer toxidez para o solo com alguns micronutrientes que estão presentes no resíduo, ali no resíduo da suinocultura. E olha que eu faço muita aplicações seguidas do solo, eu posso ter problemas com alta quantidade desses microelementos. Por exemplo, manganês, que pode ser tóxico para a planta. Então é importante, quando se trabalha com fertirrigação,
de tempos em tempos, estar realizando uma análise de solo para estar verificando, uma análise completa de solo, tá? Principalmente para verificar aí os micros e verificar se tem algum problema, se tem que evitar a aplicação ou diminuir a taxa de aplicação, utilizar em outras áreas, para não trazer toxidez para esses solos. Mas é um resíduo bem interessante para o uso em pastejo rotacionado. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver se tem mais alguma pergunta no nosso quadrinho de perguntas. Eu vou pegar aqui, então, as perguntas que vieram na sequência da nossa conversa aqui. Vou pegar de baixo para cima, tá? Vou pegar de cima para baixo para ficar melhor. A gente vai na sequência do que as pessoas colocaram aqui para a gente. Quem participa do nosso grupo do WhatsApp, pessoal, quiser mandar pergunta por lá também, fique à vontade, que eu estou conectado aqui, eu posso responder por lá também, tá? Estou rolando aqui para achar a pergunta, por isso que é interessante fazer a pergunta pelo campo de perguntas, pessoal, fica mais interessante. O Mário aqui perguntou qual é o nome do capim-elefante. O nome do capim-elefante, Mário, é Capiaçu, é um híbrido desenvolvido pela Embrapa, lançado em 2016 aqui no Brasil. Vamos lá, pegar mais alguma aqui. Se o capiaçu ele é bom para silagem? Sim, os dados da Embrapa mostram que ele é interessante para silagem. Mas como qualquer outro capim-elefante, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a umidade no corte, tá? Então, quando você vai cortar o capim-elefante para silagem, ele vai ter ali entre seus 20% e 25% de matéria seca somente. Isso para o processo fermentativo não é interessante. E aí nós temos que inocular muito bem essa silagem, usar inoculante, fazer a compactação muito bem feita, tamanho de partícula pequeno, para ter menos problema. Mas ele é um capim, sim, interessante para silagem, principalmente em pequenas propriedades. Vamos ver aqui. Vamos lá. Pergunta do Gilberto. As gramíneas tropicais exibem crônica deficiência de proteína, face à menor quantidade de rubisco em suas folhas. A correção de proteína poderia ser prontamente solucionada pela análise das fezes? Gilberto, não necessariamente as gramíneas tropicais exibem deficiência de proteína. A gente tem visto muitos resultados de análise de proteína de extrato pastejável, tá? Vamos considerar extrato pastejável de rotacionado ou pastejo simulado em rotação contínua, proteínas acima de 12%, que para um animal ruminante, uma vaca de leite a pasto e para um bovino de corte a pasto, é bastante proteína. Tem casos aí de Sindon com 18%, 19% de proteína. Pânicos, Tanzânia, Mombasa, Zuri, Tamani, com 15%, 16% de proteína. Então, o que faz a planta ter pouca proteína é principalmente manejo. Obviamente que o conteúdo proteico, ele depende da quantidade de nutriente que tem no solo, principalmente o nitrogênio, que é o componente aí dessa proteína, né? Um dos componentes principais da proteína. Eu preciso ter nitrogênio no solo. Agora, eu pego o mesmo pasto, um pasto de Brachiária decumbens. Eu consigo fazer uma análise dele, ele me dá 12% de proteína, e esse mesmo pasto de Brachiária decumbens, eu faço uma análise dele, ele me dá 6% de proteína. Como fazer isso? O de 12%, é só colher ele jovem. Se eu colher ele jovem, numa condição fisiológica mais jovem, ele tem mais proteína por unidade de matéria seca, não mais proteína por hectare. A hora que eu colher ele mais velho, ele tem menos proteína por unidade de matéria seca e mais proteína por hectare, porque ele acumulou mais proteína no período, ele extraiu mais nitrogênio do solo e sintetizou mais proteína. Mas vamos partir do pressuposto que eu tenho problema de proteína, né? Se a correção da proteína poderia ser prontamente solucionada pela análise das fezes. Não solucionada pela análise das fezes. A análise das fezes ela poderia me dar um parâmetro de que esse animal está comendo pouca proteína. Que ele está pastejando, ele tem pouca proteína. Eu não vou solucionar o problema do capim, eu vou solucionar o problema do animal. Como que eu soluciono o problema do animal? Eu suplemento o animal com proteína. Tá?
seja nitrogênio não proteico ou nitrogênio com proteína verdadeira. Tá? Agora, o problema da planta eu não resolvo. Eu consigo resolver o problema da planta, dela ter mais proteína com o manejo e depois de manejo, a adubação. Aí eu consigo, sim, resolver esse problema. Vamos lá ver mais alguma outra pergunta aqui. Se alguém quiser antecipar a pergunta, pessoal, é só fazer a pergunta aqui na caixinha aqui, que eu vou mais rápido nela, tá? Porque aqui eu estou tendo que rolar aqui e encontrar onde que está a pergunta. Pergunta, de novo, a Denise Azevedo perguntando aqui sobre a questão da vedação, né? Se o pasto ficou vedado na seca como estratégia e não por erro, terá que ser roçado no final da seca pelo gado? Não, Denise. A princípio, ele não vai ter que ser roçado. Quando a gente faz a vedação de um pasto, como eu mencionei, a gente rebaixa bem esse pasto. Quando eu faço esse rebaixamento, eu tenho um perfilhamento, e esse pasto que vai ser para a época da seca, ele é um pasto, a princípio, mais jovem. E eu vou botar o gado nesse pasto e vou, na seca, utilizando ele na seca, eu vou colocar o gado para rebaixar ele. Uma braquiária brisanta marandu, por exemplo, se eu conseguir, eu vou levar ela 10 centímetros, que é o mesmo efeito de uma roçadeira. Ah, mas o animal vai consumir um alimento de baixa qualidade. Aí depende do animal que eu estou utilizando lá. Aí é onde que eu uso a estratégia que a gente está fazendo. Eu não vou deixar esse pasto ser rebaixado até os 10 centímetros por animais em produção. Vou utilizar a vaca, vou utilizar outra categoria. Os animais em produção eu levo para pastos que estão mais altos. Vamos lá. O André perguntou qual é o momento ideal para fazer o controle da erva daninha. Aí ele falou assim, aqui até com um nome comercial, que eu vou falar, o controle da erva daninha, nesse caso que ele mencionou aqui, que é o controle cortando e fazendo aplicação no topo, ele pode ser realizado em qualquer época do ano. Tá? Existem duas estratégias para fazer esse controle. São duas linhas aí de raciocínio que a gente tem que levar em consideração quando se fazer o controle de planta daninha. Nós tivemos aí uma live alguns dias atrás sobre controle de planta daninha, que foi muito bom. Quem quiser pode olhar lá no nosso YouTube, que tem algumas informações bem interessantes lá. Bom, quando eu considero esse controle aí no topo, rocei e vou aplicar no topo, se a gente vai fazer isso na época das águas, é interessante fazer antes que as plantas entrem em reprodução e produzam sementes, para não deixar descendentes para rebrotarem aí, para germinarem nas próximas águas. Então esse é um ponto. Outro ponto é fazer isso na época da seca, que facilita o manejo. Os pastos normalmente estão mais baixos, eu consigo visualizar melhor essa planta infestante e principalmente visualizar melhor o toco, o local do toco que foi cortado. Muitas vezes na época das águas, o pessoal de campo vai lá e corta isso com a foice, o pasto está um pouco alto, quem vem com o pulverizador atrás fazendo a pulverização, deixa muito toco para trás e não consegue fazer o combate. Eu, particularmente, prefiro o controle na seca. Ele mais na seca que ele tem mais eficácia. E depois as sementes que germinam, a gente pode fazer um controle foliar. Né? E a gente tem visto que tem sido mais eficiente. Uma pergunta do Peter aqui, depois de quantos dias e em que altura deve cortar as braquiárias para que elas rebrotem? Peter, depende da braquiária. Tá? Vamos falar aqui de braquiária brisanta, cultivar marandu. A altura de entrada recomendada para a braquiária brisanta marandu é de aproximadamente 25 centímetros, de 25 a 30 centímetros em situações de boa fertilidade. Rebaixa até aproximadamente 12 a 15 centímetros. E depois, quantos dias que essas plantas vão demorar para rebrotar? Depende das suas condições de meio. Tá? O que são condições de meio? O seu solo, a temperatura, chuva. Tá? Então, a gente verifica as situações de rebrotação de 10 dias e a situação de rebrotação de 60 dias. Mas, daí, pegando uma média, de forma geral, a gente tem observado aí períodos de rebrotação
na ordem de seus 30 dias, mas não vamos manejar pasto com base em dia fixo de replantação, ok? O manejo do pastejo ele deve ser norteado com base no crescimento das plantas e não com base em dia fixo. Bom, pergunta da Luciana. Eu tenho um rotacionado rodando e a partir de que momento eu faço o manejo da área de vedação? Eu faço calagem e adubação mais tarde que da época do rotacionado? Luciana, olha só, eu vou considerar a sua fazenda como que ela não tem só o rotacionado. O rotacionado é a sua parte intensiva e você tem outras áreas mais extensivas na fazenda. Se a sua fazenda é assim, você não vai vedar o seu rotacionado. O seu rotacionado você vai extrair o máximo dele na época das águas. Por quê? Nós não vedamos as melhores áreas da fazenda. A gente veda as áreas intermediárias. Tá? Então, o nosso rotacionado não vai ser o pasto que nós vamos vedar. Então, esse é o ponto. Então, a partir de que momento eu faço o manejo da área de vedação? O manejo da área de vedação é ali nos 2 últimos meses que você tem de chuva na fazenda, porque essa área que você rebaixa, você precisa de replantação dela. Eu vou dar um exemplo para você da nossa região, que é Triângulo Mineiro, e aí você leva para a sua região e você verifica como fazer a vedação. Para nós aqui, a partir de 1º de maio, normalmente cessam as chuvas. Tá? Então eu tenho, para trás disso, eu tenho abril e eu tenho março, com água no solo ainda. Então a vedação de pasto no Triângulo Mineiro, nós começamos a fazer ela a partir do dia 1º de março. Então, finalzinho de fevereiro, de 1º de março, a gente começa a fazer a vedação. Ok? A segunda pergunta sua, eu faço calagem e adubação mais tarde, que na época do rotacionado não entendi muito bem a colocação. Faço calagem e adubação mais tarde, que na época do rotacionado. Seria no pasto vedado? Calagem e adubação. A calagem ela pode ser feita em qualquer época do ano. Normalmente, pensando no operacional, a gente faz essa calagem na época da transição aí das secas para as águas, né? E a adubação ela tem que ser feita sempre na época das águas. No caso da adubação do pasto vedado, ela vai ser realizada no momento da vedação. Lembra que eu falei para você, né? 1º de março aqui eu vedo o pasto aqui em Uberlândia, na nossa região do Triângulo Mineiro. Vedei o pasto, rebaixei esse pasto, coloquei uma alta lotação, rebaixei o pasto, entro com a adubação. Tá? Exatamente nesse momento, como se fosse um rotacionado depois do rebaixamento. A Luciana mencionou aqui, né, que a vedação vai ser para a época da seca, porque vai cair a produção do rotacionado. Exatamente, a vedação vai ser para a época da seca, porque o rotacionado você vai explorar ele ao máximo na época das águas. Seria muito bom se o seu rotacionado produzisse também na época das águas. Mas isso não acontece, porque ele não tem temperatura, ele não tem água e ele não tem luz. Aí ele não produz na época das secas, a menos que você tenha irrigação. Se você tiver irrigação, você elimina um fator problema. E você não tem a sua temperatura um pouco mais baixa e o fotoperíodo um pouco mais baixo, mas ainda produz um pouco mais de forragem se comparado à época das águas. Tiago está perguntando aqui o controle de cupim em pastagens, cupim é sinal de solos com baixa fertilidade. Tiago, normalmente os cupins eles aparecem em solo de baixa fertilidade, porque ali, na grande maioria das vezes, nunca foi feito trato cultural algum. Tá? E a principal molécula aí para controle de cupim em pastagens é o fipronil. Tá? Aplicado ali dentro do cupinzeiro, faz um buraco lá com uma broca ou com uma haste de ferro e joga esse produto lá dentro. Aí, para cada concentração de fipronil, que tem os nomes comerciais aí, você vai ter uma dose a ser aplicada por cupinzeiro. Ver mais alguma pergunta que está vindo aqui, pessoal? Pergunta do Luiz aqui. Se é recomendável utilizar vários tipos de híbridos em sua fazenda, explorando o potencial de cada um. Na realidade, Luiz, a gente não vai focar só nos híbridos aqui. Né? Os híbridos, recentemente, são opções que a gente tem verificado no mercado.
e eu acho que o futuro, a tendência nós trabalharmos com gramíneas híbridas, porque praticamente se esgotaram as opções de novos lançamentos, mas vou considerar os híbridos e o que a gente já tem no mercado que não são híbridos. Então, na fazenda, sim, a gente deve explorar o potencial de cada. Então, eu tenho uma fazenda, às vezes eu tenho uma área mais de baixada, onde eu vou utilizar lá uma braquiária umidícola. Eu tenho uma área mais de pedra, uma área mais com cascalho, eu vou utilizar lá um andropógon, por exemplo. Eu tenho uma área de melhor fertilidade, eu vou utilizar os pânicos, os sínodos. Então, cada capim, ele se adequa a uma condição, e aí você deve conhecer a sua fazenda e conhecer as condições adaptativas de cada capim. Gustavo perguntou aqui, na seca, qual a vantagem de rotacionar mais rápido os animais? Estamos falando, oi padrinho, meus afilhados aqui, Davi e Yasmin, estão assistindo a minha live. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Qual a vantagem de rotacionar mais rápido os animais? Gustavo, não só nas secas, nas águas também. Quanto mais rápido a gente rotaciona os animais, melhor é o aproveitamento do nosso pasto. Tá? Quando nós dimensionamos rotacionados, que a gente coloca em períodos de ocupação de um dia, por exemplo, o desempenho médio dos animais, o desempenho médio do lote e a produtividade ela é maior. Eu gosto de citar muito nas minhas palestras um dado de vaca leiteira, onde que os pesquisadores compararam 3 condições de manejo. Eles tinham um período de ocupação de 5 dias, um período de ocupação de 3 dias e um período de ocupação de 1 dia. Ou seja, naquele de 1 dia trocava todo dia, de 3 dias trocava a cada 3 dias e de 5 dias trocava os animais de pasto a cada 5 dias. É interessante que a hora que a gente troca os animais de 5 dias, a produção vai fazendo isso aqui, vai baixando, vai passando os dias. 2, 3, 4, 5. A hora que eu troco de novo, a produção vai lá em cima. Aí ele vem de novo. 2, 3, 4, 5. Eu troco. 2, 3, 4, 5. Vai fazendo isso. De 3 dias também. Troquei os animais, produção de leite médio da vaca alta. Aí ela vai baixando. No segundo dia, terceiro dia, está lá embaixo. A hora que vai para o quarto dia que eu troquei, a produção vai lá em cima. O que está acontecendo? Na hora que eu troco o animal de pasto, ele está comendo só ponta de folha. Valor nutritivo melhor e maior ingestão de matéria seca. No último dia, ele está comendo a parte de baixo, quase que resíduo pós-pastejo. Valor nutritivo baixo, pouca folha e baixo consumo. Tá? Então, ele tem problema no seu desempenho. Já quando eu troco todo dia, a hora que eu coloco o animal cedo, ele vai comendo ponta de capim, vai rebaixando e chega até o resíduo pós-pastejo. Ou seja, a média da dieta dele é o extrato pastejável. Então, o animal consome mais forragem. Tá? Então, essa é a vantagem de se fazer isso no caso das águas. Nas secas, também é vantajoso, mas na seca, quando eu rodo mais baixo, eu rodo mais rápido, eu beneficio o animal. Eu estou considerando rodar mais rápido, Gustavo, que você está me perguntando, rodar mais rápido, trocar os animais mais rápido de pasto e não chegar no resíduo pós-pastejo. Quando eu faço isso, eu vou diminuindo a qualidade média da dieta dos animais conforme vai passando os dias. Porque eles vão comendo, eles vão rodando nos pastos e pegando só ponta de capim. Daqui 10 dias eles estão pegando meio de capim e daqui 30 dias eles estão no resíduo. E aí eu vou ajustando no suplemento. Eu vou mudando o meu suplemento com o passar dos dias. Eu vou mudando ele, eu vou alterando ele, colocando mais proteína na minha dieta. Para que esses animais possam consumir melhor esse pasto e digerir melhor o pasto também e ter melhor produtividade. Pessoal, nós estouramos o nosso tempo aqui, passaram os nossos 60 minutos de perguntas e respostas. Quem tiver mais perguntas, pode deixar nos comentários que vão ficar gravados no nosso IGTV e vai ser um prazer para a gente estar respondendo vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima terça-feira no nosso bate-papo sobre o manejo de pastagem. Um abraço, boa noite.